Teste, 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 teste. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à casa. Para quem não sabe, a casa tem assistência espiritual todos os dias, né? Assistências específicas, tem entrevista, então sintam-se à vontade para vir todos os dias da semana, né? E o trabalho aqui, ele consiste numa palestra, passes, né? E depois, e vibrações. Então, é importante que quando a gente, no momento que a gente está aqui, a gente mantenha o pensamento positivo, pensamentos elevados, para que os espíritos possam melhor nos auxiliar. E agora vamos fazer a prece inicial, e depois a gente vai passar a palavra para o Leandro, que vai fazer a palestra, tá? Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela oportunidade da reencarnação, para que possamos auxiliar todos os ensinamentos dessa palestra, que possamos receber vibrações positivas, que os espíritos possam nos ajudar onde nos acharmos em maiores dificuldades, e pedindo a Deus que nos ampare, que nos dê equilíbrio, agradecendo ao palestrante pelos ensinamentos, e pedindo aos nossos amigos espirituais que possamos assimilar e aproveitar todos os ensinamentos do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Nós sempre dissemos que numa reunião espírita é um banquete de bons conhecimentos, de boas energias,
onde todos nós estamos aqui trocando energias, todos, inclusive nós com o plano espiritual. Não precisem ficar assustados. É uma troca positiva e incessante, onde quem está na frente está dando alguma coisa no momento de conhecimento, mas ela troca é incessante sempre, sempre acontece. E até pela caridade, nós sabemos que quando vamos ao centro espírita, ou nós vamos ao centro espírita para ajudar alguém de casa, ou para ajudar em alguma tarefa, a gente que vai para doar, a gente acaba até recebendo mais. Isso é muito interessante a gente ver acontecendo isso. A palestra de hoje, ela é os 3 últimos do capítulo 11. E lendo, a gente vai ler um pouquinho e comentar. São, mesmo de um livro antigo, que é o livro básico da doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que já tem pelo menos um pouco mais de 150 anos, está escrito aqui nesse livro, esses ensinamentos, é uma forma muito lógica. Esses ensinamentos foram dados por espíritos. Então, a clareza racional e lógica, para aqueles que gostam, é muito incrível, é muito interessante. Então, nós vamos ler. Os 3 pontos de hoje falam do egoísmo, a fé e a caridade com criminosos, esses 3 pontos. Então, a gente vai ler um pouquinho o que os espíritos dizem e vamos comentar um pouco. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque detém o seu progresso moral. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é alvo para o qual os verdadeiros crentes devem dirigir as armas, as forças, a coragem, e digo a coragem, porque ela é a mais necessária para vencer a si próprio que aos outros. Assim, dispense cada qual os seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador das inteligências, esse rebento do orgulho, é a causa das desgraças terrenas, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior da humana. A gente lê porque é interessante escutar o que está dito aqui. Mas falando do egoísmo, é quando a gente se fecha para a gente. Quando a gente fecha para a gente, energia fácil. O que é o egoísmo? Se nós não pensássemos de uma maneira tão assim intelectual, no mundo material, no mundo dualista, porque quando nós estamos aqui na Terra, existe um mundo dualista. Por que dualista? Mesmo que estamos aqui em um corpo encarnados, vivemos uma realidade, dentro de nós, seres imortais e eternos, existe uma outra realidade, que seria o que está em conjunto com a palavra. Estamos aqui dentro da realidade física, tem dentro de nós, que nós sentimos que somos eternos, uma outra realidade, que é a realidade eterna, a realidade do Espírito. E na natureza, se nós não pensarmos de maneira a bloquear as energias, sejam elas quais forem, vou dar um exemplo simples. Se pegarmos um copinho, a gente bota no congelador, a gente bota no micro-ondas alguns minutos, alguns segundos, e deixa um tempo. Pega esses 2 copos, bota um do lado do outro, e o quente automaticamente não vai ficar tão quente, vai perder o calor, vai passar para o copo gelado. O copo gelado vai deixar de ser tão gelado e vai receber calor do que está quente. Então o copo gelado o que aconteceu ali? Uma troca de energias. É uma lei natural. Se você botar num grupo falando sobre um determinado assunto, por exemplo, astrologia, e dentro desse grupo de amigos,
um deles é um astrólogo e muito estudioso, automaticamente esse conhecimento desse astrólogo, desse que sabe mais, vai se passar aos demais. Se você estiver numa casa onde tem aquela vovó que adora fazer doces, e no final de semana vai ter uma festa, distribuir doces, vai fazer vovó que sabe doce, ou seja, na natureza é natural, acontece naturalmente uma doação daquilo de que cada um tem de melhor. Só que isso, na nossa realidade material, com essa inversão de pensamentos dado pela mídia, porque a mídia e a grande maioria no planeta Terra só vê o quê? Só vê o que está diante dos olhos. Então nós vemos um mundo limitado. Só essa realidade aqui da vida. Não vemos a vida após a morte. Então essa realidade feitos deixa muito limitado. Então nós pensamos demais e muitas vezes um trabalho onde as pessoas têm níveis de conhecimento, aquele que sabe mais deveria ajudar sem humilhar quem sabe mais. E aí todo mundo ia progredir mais. Cada um com facilidade, ia fazer com facilidade aquilo que tem facilidade. Se você bota num ambiente vários advogados, em determinados pontos, querer tem o mesmo rendimento, não funciona assim. Então cada um gosta de um setor ou de uma outra parte, um tem facilidade com informática, o outro tem facilidade em algum outro ponto, e dessa maneira deveríamos deixar fluir. Cada um dê aquilo que tem de melhor. O exemplo da avó, com o exemplo do observação que na natureza, porque a natureza ela os espíritos que desde uma mão até um órgão físico que está em nós, está em outro, porque os espíritos eles também crescem em conhecimento. Estudiosos do espiritismo, o governador ajudou a criar o planeta e eles desenvolvem como engenheiros, desenvolvem tudo. Formas de agir que têm um conhecimento de Deus, um conhecimento bom, um conhecimento justo. Tem ali um conhecimento. Se observássemos muito mais a natureza, perceberíamos que essa troca de energias, conhecimento, seja dinheiro, porque dinheiro também é energia, tudo é energia, se daria de uma maneira muito mais natural do que estamos vendo aqui, que seria o egoísmo. Porque egoísmo é vermos um mundo dual, querer ter tudo do meu jeito, em casa, tudo do meu jeito no trabalho, quero assim por causa de mim, e e tem recursos e muito recurso que ele os espíritas ou independente de religião tem fluir a troca. De num ponto não tem outro combater isso mais e mais e mais
Um exemplo para todo mundo, vivendo num planeta mais feliz. E de um estado mais baixo para um estado mais alto. Vamos continuar lendo? O exemplo. Ou seja, deixar fluir um lado mais justo da sua pessoa, que ele tinha aquele poder, ele se prendeu a energia para ele e falou, não, eu vou pensar, não vou pensar no outro. Ou seja, bloqueia a energia fluir natural. Nesse ponto, ele explica este antagonismo entre a caridade e o egoísmo é a invasão dessa lepra no coração humano, que o cristianismo deve o não cumprimento da sua missão. E a vós, outros novos apóstolos da fé, a quem os superiores esclarecem que incumbem a tarefa e o dever de extirpar este mal para dar ao cristianismo a fortaleza e desbravar o caminho dos espíritos que lhe embaraçam a marcha. Escorraçai o orgulho da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade revestir-se de forças viris e para tanto deveis preliminarmente eliminar do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1800. Ou seja, a gente, cada um lutando contra si, não é uma tarefa. Do mais forte para o mais fraco, a natureza também, a lei da preservação na natureza, onde os só que tem que ter uma lei de amor, bloquear um pouco o egoísmo para ser menos instintivos todos nós, menos animais e mais sentimental, que é uma coisa que vai em nós crescendo ao longo de várias encarnações. Como ele diz aqui, isso, matando isso, a Terra vai automaticamente subir. Aí que ele diz, mata os bons sentimentos. E ele diz, num mundo futuro, onde a caridade reinando maldoso, perante iria envergonhado, ocultar-se-ia e achar-se-ia deslocado em toda parte. Estamos num mundo ainda diferença, parece que é aqui mudou, né? Terra é como se estivéssemos aconteciam, mas muitos tocam, tem acontecido com a humanidade. Nós temos e o aparecimento do espiritismo, que estamos aí mais ou menos parando para a mentalidade da Terra, a internet, muito rápida em tudo, seja televisão, seja internet, seja avião, seja carro, deixando tudo mais rápido no planeta. E físicas, é rápido. As nossas crianças de hoje estão nascendo hoje, muitas delas outras épocas da Terra,
tem de orbes Terra com o conhecimento mais elevado para a gente poder dar um passinho a mais. Nesse passinho a mais, provas, expiações, do que ruim, se for pensar, né? E no de regeneração, e a nova acontecendo na metade mais ou menos do século passado, está um equilíbrio e nasceriam nascer teriam menos problemas físicos. Em massa, pessoas que sem nascer só para trazer conhecimentos novos à Terra, que aqui para trás e um pouco agora, que nascem só para um pouco de débitos, os débitos vem aqui em trazer alguma coisa, então ele seja medicina, música, artes, e vem trazer algo de novo. Aí, alguns exemplos. Charles Darwin, eles trazem conhecimento positivo. A grande guinada estão acontecendo e estamos em 1970. Nosso relógio não marca, mas sim. Vamos falar sobre a fé e a caridade. Ultimamente, eu vos disse, meus caridade sem fé, sem a fé, não bastava manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Eu deveria dizer que é impossível a caridade sem a fé. Podereis ter visto, é certo, generosos lances entre pessoas baldas de religião, mas a caridade austera, que se exerce abnegadamente, com sacrifício constante de interesses egoísticos, só a fé pode inspirar, pois só ela nos confere a coragem e a perseverança para carregarmos a cruz da vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de gozos tentará iludir-se quanto ao seu destino, insistindo em que lhe é lícito ocupar-se exclusivamente da sua felicidade. Certamente que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir unicamente ao vosso aperfeiçoamento moral, que se mais fácil diversidade de gostos, pensamentos e necessidades. Aperfeiçoar exercendo a caridade, pois é a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podereis manter a harmonia entre os elementos. O que ele fala aqui? É necessário estarmos aqui na Terra. Material. Nós fomos colocados em um corpo material que tem várias camadas, desde o material mais denso até o mais espiritual, até o mental, para que nesse todo conjunto, nós como os espíritos eternos, desde bebezinho lá atrás, até anjos mais daqui à frente, onde estaremos colaborando hoje numa sociedade que começa a administrar o corpo dele. Nosso corpo é um universo, então ele administra o corpo. Tem fome, come, conhecimento, interação com os familiares, interação com a sociedade,
crescendo e se desenvolvendo, vai morar sozinho ou vai ter uma família? O que ele começa a administrar? Já começa a administrar a casa dele, que é uma extensão dele, tendo bens ou não, administrando. Que alguns será administrar um planeta inteiro. Em outros universos paralelos a esse. Então, desde bebezinho nós até a parte angelical, e de alguma maneira chegaremos mais próximos. Estamos dentro de Deus. Então ele diz necessário o mundo físico. Conhecimento que eu estou falando. Mas além do conhecimento, a adquirir do universo como se ele falou assim, o universo, pinga fogo, né, numa entrevista, o universo é puro amor, é uma questão de intenso, simples, que é puramente conhecimento, que ser lá de trás até lá na frente, com conhecimento nós admitimos com final. Espírito 1861. O que ele diz? Que a gente tem razão, que a felicidade nós vemos e com o novo mundo que está se criando, indústrias, consumismo, muito. O planeta sem forma de buscar, não só buscar um lado físico, vendo o futuro e vendo a continuidade. Isso já é uma forma muito buscar só os gozos materiais, mas o exercício no bem, mas o que podemos viver com santos, nós estamos na terra. E verbo indiano que diz: se você caiu para levantar, se você está aqui na terra e cair, e de novo, porque você fez algo lá no passado, você veio ajudar de alguma maneira ou outra, até um bom trabalho. E ganhar felicidade já aqui e já construir algo positivo aqui. Porque o positivo levado encarnações aqui mesmo. Porque nós e mantém o universo de Deus, porque nós temos o universo ajudando as pessoas em vários aspectos.
energeticamente, conhecimento, financeiro, apoio, ajudando a sociedade, ajudando o trabalho. Nós estamos mantendo o que com isso? E falando, Deus, estou mantendo, o universo te dá em troca. E aqui que é o que ele diz, no exercício do bem, não só na pura satisfação das necessidades que até naquela época ele já falava, você não precisa se matar para ter felicidade. Eram pessoas especiais que eram atirados às feras para serem comidos, para servir de exemplo para um fundamento de uma nova religião. Que a gente tem que combater em nós o egoísmo, com fé. Indo para o final, vamos falar de fraternidade. Concedidos quando se arrependem. Nisso aqui é um texto difícil, porque o livro é lição evolutiva. Assim, como Deus vai ter misericordioso com eles, ele é conosco. Então, como nós erramos às vezes numa coisa menor, a vida, a lei de ação e reação, nós com o tempo, de uma maneira que nós, quando nos arrependemos, mudamos de velho homem para o novo. O karma negativo com o karma positivo. Falando da lei de karma, que é a lei de ação e reação, ela se você foi o senhor de engenho e a sua mão arrancada, você pode assim, mas se você é positiva para a sociedade, você pagou um débito com outra moeda. Isso é totalmente de ação e reação, causa, que é uma das coisas mais incríveis, um dos conhecimentos mais incríveis do Espiritismo. Sofrendo alguma coisa que não está bom, só que aconteceu nessa sua vida. Que você seu tem que você quando você para projetos mais consciências está dentro de nós, é uma lei de consciência que eles às vezes são muito mais ignorantes com relação à verdade do que nós. Sabemos a verdade, seremos muito mais cobrados. Existe um aqui água de sede, e essa pessoa toma um copo com veneno, ficou suicídio, mas ela não sabia. O não saber vai ter um peso muito diferente de uma
suicídio. A intenção, que é uma coisa que não acontece, que é algo que está no mundo, que é registrado no universo, faz toda a diferença. Então, aqui comete um crime, mas não sabe, ele tem um tratamento. Nós que já sabemos, que já somos, dependendo do que nós fazermos, a cobrança será muito diferente, porque nós sabemos. É diferente você errar por não saber e errar. E é o que ele fala aqui. Usar aplicado ainda mais severamente. Eu vou necessidade de indulgência pelos pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que ao mundo consideras apenas como ligeiras faltas. Ou seja, tem coisas que nós fazemos que parece bobeirinha, mas para o universo que registra tudo, inclusive os nossos pensamentos, inclusive esse espírito do meu lado, eu posso estar calado aqui, ele vai estar lendo os meus pensamentos, é natural entre eles. Cometemos alguma coisa aqui e lá é muito grave, tem uma outra dimensão, e a gente não, por exemplo, aquela pessoa traiu tal coisa e a gente julga, a pessoa é homossexual, aquela filha teve um filho assim, outro não sei o que, e tal, e tal, e tal. Quem de nós em outra vida não fez? A gente está aqui julgando. E pior, se temos algum conhecimento, se mostramos esse conhecimento para o mundo, existe uma regra que nós todos podemos observar, e ele comenta aqui, só que está implícito, que o que nós dizemos ao mundo, o mundo cobra da gente. Então temos que tomar muito cuidado. Existe até uma história real de uma palestrante que ela falava sempre do grupo de Maria. E ela sempre condenava o aborto. Era uma mãe e tal. Sempre, não pode, é ruim. E ela falava todas as implicações físicas do que um aborto no feto que foi abortado, né? E perfeito, a vida foi lá e foi cobrar dela, tipo, conhecimento, e a vida foi pra frente. Nós temos que perceber, isso é muito interessante. O processo de mudança. Quando terminará, não sabe, onde a coisa está muito rápida. Antigamente você poderia fazer uma coisa e ter o retorno em outra vida. Hoje não podemos, não dá para saber, pode ser que a gente um ano, talvez menos. Tanto para coisas boas como para coisas ruins. Então essa palestrante, que só dava palestra, numa determinada época, teve o carnaval, ela era mãe de uma filha. A filha foi para o carnaval, eram acho que em pais separados, né? Do carnaval, ficou sabendo que a filha estava grávida. E aí a prova para a mãe, que dava palestra, da equipe de Maria, sempre falando que não deveria abortar. Era uma mãe solteira, que tinha e que deveria prestar, vamos dizer, assim, cuido bem da minha família, da minha filha, e isso aconteceu, que ela ficou grávida durante e aí que aconteceu? Ela foi lá e fez, colaborou com o que a filha fizesse, só numa fita ditada por espíritos. E ele fala que o retorno que seria dado aos colaboradores do aborto, mais severo, que pode ser, podemos falar de severo e coisa ruim, não, a gente pode tudo ser pago com coisa boa, não tenha dúvida. Seria muito severo, seria muito mais forte, porque ela conhecia as implicações. E além do mais, pior, tinha mais uma gravidade, ela falava para Deus e o mundo e pregava isso que não deveria, e ela fez o contrário quando a vida veio. Interessante nesse ponto de não julgar, ele fala aqui, a gente não deve ficar julgando, porque pode
com a gente a qualquer momento. E a vida vai puxar isso de você. Porque se você falou banana, a vida vai te cobrar. Bacana. Está quebrado, não está em harmonia, não está coeso. E é um negócio muito sério. Eu estou falando um tom de peso aqui, mas não esse peso. Vida com alegria. Para finalizar, a verdadeira caridade não consiste simplesmente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras consoladoras que a acompanham. Não é somente isso que Deus exige. A excelsa caridade ensinada por Jesus reside também na benevolência concedida sempre em tudo ao próximo. Podeis exercer essa magnífica virtude em relação a muitas pessoas que se limitam a dar esmolas e cujas palavras de amor, de consolação e encorajamento as encaminharão para o Senhor. Estão próximos os tempos, digo-vos ainda. Globo. A lei do Cristo é que regerá os homens como único freio e esperança a conduzir as almas aos cimos venturosos. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, e não façais diferença entre os outros infelizes, pois Deus esclareceu a igualdade. Não desprezeis ninguém. O Senhor permitiu que grandes criminosos viessem entre vós para servirem de ensino muito breve, verdadeiras leis de Deus. Não haverá mais necessidade desses ensinos, e todos os espíritos impuros e revoltados terão harmonia com as suas faltas. Nós sabemos pelo Espiritismo das classificações de mundo. Então a Terra evoluindo muito rapidamente agora, vai chegar um momento que alguns grupos espíritos que não querem trocar de atitude mental, que tem um padrão vibratório, e muito fala nos livros espíritos sobre padrão vibratório, energia e tal, não vão poder mais reencarnar no planeta Terra. Só aqueles levados, encaminhados para outros mundos onde eles têm uma compatibilidade e onde eles vão continuar o seu crescimento. E ele fala que está próximo, isso em 1800, hein? Está próximo os tempos que a fraternidade reinará neste globo, onde nós temos agora esse ninguém, sempre de uma maneira serve de ensino. Como nós vamos saber que o ambiente de um cobertor é gostoso se nós nunca ficamos lá fora no frio para sentirmos e sabermos que o quentinho é melhor? Como sabermos, entendemos e darmos maravilha à luz de um sol se não experimentamos a noite? Como vamos dar valor e aprendermos sobre um lar de falta de amor, de alguma existência, ou de um outro lar, ou de um amor ou um amor? Saberemos a gratidão e a graça de termos um filho, de uma reencarnação não pudermos ter um filho. Então esses contrastes durante uma leque de é que dá o conhecimento. Então vamos finalizar aqui. Ele fala, eu só vou simplificar, se uma pessoa está em perigo de morte, no caso um homem está em perigo de morte, para salvá-lo é preciso expor a vida, mas sabe-se que ele é um malfeitor e que, escapando, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, expor a vida para salvar? Aí ele fala, se você sentir que você deve salvar, você deve ir lá e tentar salvá-lo. Caso contrário, não. O que dá você. Nessa nova fase aí, a última coisa que eu vou falar dessas novas energias, e isso sente na internet, é que nós estamos sensíveis. Estamos vivências até sociais se tornam até mais difíceis, porque um ou outro pode
rápida, como se estivéssemos já fora. Temos uma assombração, a gente volta para o corpo físico. Estão muito nós e energia muito rapidamente. Esse elevado Agora, depois dessa palestra do Leandro, a gente vai fazer as vibrações, depois para os passes, para a gente encerrar a palestra, né? Vibrar é emitir sentimentos de amor, de paz, de harmonia, em favor dos nossos irmãos menos favorecidos. Vibremos por todo o planeta Terra, pela crosta, os umbrais. Vibremos por todos os dirigentes de todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras, em conflitos. Vibremos por todos aqueles que se encontram nas ruas, nos leitos de hospitais, a todas aquelas crianças órfãs abandonadas nas creches, nos orfanatos. Vibremos por todos aqueles que amamos, nossos amigos, nossos parentes, próximos ou não. Pelos nossos inimigos, aqueles que temos uma maior dificuldade de entendimento, de compreensão, mas que muito nos ajudam a evoluir e a identificar nossos defeitos, as nossas falhas. Vibremos pelos nossos lares. Vibremos por nós mesmos. Muito agradecidos pela oportunidade dessa reencarnação, pela oportunidade da vida, para que possamos cumprir com tudo aquilo que nós nos comprometemos, para que nos inspiremos a praticar a caridade, o amor ao próximo, pedindo a Deus, ao plano espiritual, para que nos ajude a resolver aquele problema mais difícil, aquele problema que temos dificuldade de expressão, de entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aproveitar essa oportunidade também para pedir a Deus que possamos retornar aos nossos lares de forma segura, possamos passar essa semana com equilíbrio, tranquilidade, paz de espírito e praticando todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, a caridade, o amor ao próximo e a fé. Que assim seja, graças a Deus.